Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa primeiro desta semana, dizendo que na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, tem uma nota sobre a estratégia do Centrão para dificultar o governo Lula, forçando-o a ceder lugar no governo para integrantes do grupo, que é comandado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Vários cearenses fazem parte desse grupo, hoje liderado pelo deputado André Figueiredo. O deputado Danilo Forte também está no grupo e é o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Segundo a coluna, em uma jogada, eu estou lendo aqui um trecho da coluna, em uma jogada que estava fora do radar do Palácio do Planalto, o Centrão decidiu, de maneira inesperada, iniciar a tramitação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024. A medida estreitou a margem de manobra do Executivo sobre o orçamento, em razão de travas legais. A lei diz que, quando o relatório preliminar da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, for aprovado, o governo não poderá mais mexer no seu parecer. O objetivo do Centrão é dificultar o plano da equipe de Lula, que previa alterar a proposta após a aprovação do arcabouço fiscal e, assim, adequar o texto orçamentário ao novo marco. Mas o Lula está com dificuldade para avançar na pauta, porque ainda não definiu a reforma ministerial. E o Centrão quer pressa, diz o colunista, acrescentando: o governo não contava que o deputado federal Danilo Forte, relator da LDO, fosse apresentar o relatório preliminar neste momento, ao se antecipar em um recado ao governo, o parlamentar disparou a luz amarela no Planalto. Conclui a nota da coluna política do jornal O Estado de São Paulo. Esta informação tem reflexo na política cearense, pois Danilo Forte é um dos deputados federais interessados no controle da FUNASA, a célebre Fundação de Saúde muito cobiçada pelo volume de recursos que ela tem e a sua capilaridade política. Um órgão que ele, Camilo, ou melhor, que ele, Danilo, já presidiu e, sem dúvida, conseguiu bons resultados eleitorais. Recentemente, nós anunciamos aqui que o PSD nacional havia indicado o nome de Domingos Filho para presidir a FUNASA, mas esse nome continua na gaveta do presidente Lula, lá no Palácio do Planalto. Domingos Filho parece não estar conseguindo sucesso em suas ações políticas para ter participação no governo federal e no estadual.
pois também aqui a Secretaria dos Animais, que teria sido criada pelo governador Elmano para abrigar um aliado de Domingos, continua sem ser instalada. E sequer o deputado federal Célio Sturdat, filiado ao PSD, que seria o primeiro secretário da pasta, foi convidado para tal. Na semana passada, dissemos aqui que só a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará tem um total de 574 cargos comissionados. Agora se sabe, após a publicação do decreto do governador Elmano, na última sexta-feira, que a Secretaria de Planejamento também tem um bom número de cargos comissionados, 178 no total. Assim, só em 2 secretarias do governo do Estado, nós temos um total de 752 cargos comissionados, só em 2, Saúde e Planejamento. No total, o Estado tem 33 secretarias, que, ao todo, poderão somar mais de 2.000 cargos comissionados. É muito aspone. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, deu uma entrevista que foi publicada no domingo no jornal Estado de São Paulo, motivando críticas várias de nordestinos, pois ele defende a criação de um consórcio de governador do Sul e Sudeste para defender os interesses das 2 regiões, como existe entre governadores do Nordeste. Com base apenas em manchete da entrevista, alguns políticos nordestinos fizeram comentários críticos ao movimento de Zema, sem sequer terem lido a entrevista, no caso específico do deputado estadual Salmito Filho, hoje secretário de uma das pastas do governo de Elmano. Depois que ele leu a matéria, não mais insistiu nas críticas ao governador. Hoje mesmo, o jornal O Estado de São Paulo tem uma outra matéria tratando da questão. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, após repercussão das declarações e a onda de críticas entre colegas do Norte e do Nordeste, Zema foi às redes sociais ontem para dizer que a frente não vai se posicionar contra outras regiões. A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é para ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços, escreveu. Antes, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu em defesa da frente. Segundo Tucano, o grupo quer agir por mais equilíbrio na reforma tributária e não discriminar nenhuma região. Nunca achamos que os estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais estados. Ao contrário, a união deles em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que finalmente possamos fazer o mesmo. Zema afirmou ao Estadão que Sul e do Sudeste querem mais protagonismo na política e vão agir em bloco para evitar perdas econômicas contra as outras regiões. Bom, momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, numa entrevista que nos concedeu na última sexta-feira, e vamos já transmiti-la, mostrou uma certa frustração por nunca ter sido deputado estadual. Mas o capitão Wagner, que hoje é secretário de Saúde do município de Maracanaú,
tem sido criticado pela má qualidade dos serviços de saúde prestados por aquele importante município da região metropolitana de Fortaleza e também por ter se ausentado de Maracanaú por alguns dias. Na sexta-feira, nós fizemos uma entrevista com ele sobre esses assuntos e a eleição municipal do próximo ano. Vamos ouvir. Capitão Wagner, está de volta à Secretaria de Saúde de Maracanaú? Verdade, estamos lá na Secretaria muito felizes, viu, Edson, pelos índices que a gente está alcançando, pelos resultados, a satisfação da população já reconhecida tanto nas ruas como também nas redes sociais mostra que a gente está evoluindo. A gente sabe que saúde é extremamente complexo, demanda recursos, tanto financeiros como recursos humanos também, mas na medida que o prefeito Roberto Pessoa tem nos dado a condição, a gente tem dado a resposta, espera até o final do ano poder melhorar ainda mais os nossos índices e com isso ter por parte do Ministério da Saúde mais repasses para o município. Capitão Wagner, nos últimos dias nós ouvimos algumas críticas, várias aliás, com relação à dificuldade da Secretaria, dificuldade da Saúde no município do Maracanaú. Inclusive a televisão mostrou a situação do hospital realmente muito ruim, uma imagem muito ruim. E aqui na Assembleia, recentemente, por exemplo, até o senhor foi criticado porque tirou 5 meses de férias. Quanto tempo de férias você passou fora do país? Na verdade, eu tirei 15 dias com a família, férias programadas desde o ano passado, mas a gente tem uma equipe extremamente competente, nenhuma ação deixou de ser realizada, nenhuma aquisição deixou de ser realizada, e a gente está muito tranquilo, até porque durante esse período a gente verificou que os índices estão melhorando ainda mais. Nosso índice hoje do Previne Brasil, que é uma nota que é dada pelo Ministério da Saúde, um governo que a gente faz oposição inclusive, diz que a nossa nota é 8,93. No ano passado a nota de Maracanaú era nota 5, a gente quase dobrou essa nota e com isso, logicamente, mais recursos virão para o município, melhores condições nós teremos para oferecer essa saúde com mais qualidade. É lógico que com 6 meses não dava para a gente concluir uma reforma que já dura mais de 10 anos lá em Maracanaú, que é a reforma do hospital, mas nós concluímos a reforma da UPA, concluímos a reforma de 17 postos de saúde, a gente conseguiu implementar a emergência odontológica na UPA, enquanto que o Centro de Especialidades Odontológicas lá de Sobral fechou, o nosso está sendo ampliado e além disso hoje a gente tem emergência. Se uma pessoa sentir um problema, dor de dente madrugada, baixe na UPA que vai ter um dentista de plantão para atendê-lo. Capitão Wagner, os políticos mais envolvidos com a eleição, sobretudo com a sucessão municipal, com a eleição do próximo ano, quando o jornalista os aborda, ele diz, não, está cedo, vamos tratar da eleição só em 2024. No entanto, todos estão cuidando de eleição. Como é que estão as tratativas do União Brasil sobre a eleição de Fortaleza no próximo ano? Olha, a gente está tratando de todo o estado do Ceará, mas logicamente Fortaleza é a cidade maior do estado, é a cidade que é referência, que tem o nosso nome que saiu vitorioso no ano de 2022, na eleição para governador, onde a gente ganhou em Fortaleza. Em 2020 eu quase ganhei também a eleição e a gente está se preparando com um time que vai formar nossa chapa de vereadores, com a equipe técnica que vai formatar o plano de governo que a gente vai apresentar, com um foco muito forte na saúde, na geração de emprego, na educação, na infraestrutura do município de Fortaleza. A gente reconhece que administrar a 4ª capital do país não é fácil e por conta disso a gente tem que estar cercado de um time que nos dê essa condição de melhorar o que já foi construído e, logicamente, corrigir aquilo que não está certo. Capitão Wagner, nas 2 últimas eleições, a eleição municipal de 2020 e a eleição estadual de 2022, o senhor sofreu críticas, acusações sobre a sua possível relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele tem lá o partido dele, que é o PL, e o senhor está no União Brasil, e o União Brasil não está aliado ao grupo do ex-presidente Bolsonaro. No entanto, aqui no Ceará, há uma relação muito próxima do senhor com o pessoal do PL, pessoal ligado a Bolsonaro. Há alguma perspectiva de entendimento entre os senhores aqui no Ceará? Olha, a gente tem conversado com todo mundo que pleiteia a eleição no próximo ano. O PL, pelo tamanho do partido, é um partido que hoje tem 4 deputados federais, como a União também tem 4 deputados federais. Nós temos 4 deputados estaduais, eles têm 4 deputados estaduais aqui também. Então, um partido que está do tamanho do nosso. Logicamente que a gente tem um recall de outras eleições, a gente já tem maturidade por ter disputado a eleição algumas vezes, a gente respeita a decisão que for tomada pelo PL local. Se for de nos apoiar, logicamente vai ser muito bom e importante, nos dá tempo de TV, nos dá mais lideranças
para trabalhar a nossa campanha, mas se for também de lançar a candidatura no primeiro turno, a gente vai respeitar, vai para o segundo turno com a expectativa de que a gente possa estar junto, se eu for para o segundo turno, se não, se o PL estiver lá também, a gente poder construir uma aliança, até com outros grupos também que queiram vir para evitar que nós tenhamos aqui no Estado uma hegemonia, onde o único partido governa a nação, governa o Estado, quer governar também o município de Fortaleza. É o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Lúcio Alcântara queria ser deputado estadual, como nós já falamos e vamos demonstrar daqui a pouco, mas a sua mulher o demoveu desta ideia. Quando perdeu a eleição para o segundo mandato de governador para Cid Gomes, Lúcio confessou ter se preparado para, na eleição seguinte, em 1970, disputar o mandato de deputado estadual, mas a sua mulher, uma intelectual como ele, Beatriz Alcântara, não concordou com o seu projeto. Também temos que Sarto quer criar 54 cargos comissionados para a educação e prepara concurso para 217 vagas no Instituto José Frota, mais conhecido como IJF. Em um novo encontro, o Partido dos Trabalhadores reafirmou unidade em torno da candidatura própria em Fortaleza. O partido realizou o segundo encontro com presença de possíveis candidatos no bairro da Messejana. E também temos que deputado quer proibir distribuição de símbolos nazistas aqui no estado. No parágrafo único, porém, o parlamentar Carmelo Neto defende que a proposta de lei não será aplicada quando a utilização de imagens, símbolos e vídeos de personalidades e símbolos nazistas, neonazistas e supremacistas raciais tiverem fins exclusivamente didáticos e acadêmicos. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque sobre meio ambiente, a cúpula da Amazônia. O presidente Lula mira ser líder pró-floresta, mas leva fantasma do petróleo. O Brasil tenta juntar esforços na região para negociação climática, mas precisa lidar com interesses de nações vizinhas e contradições internas, como o projeto da Petrobras na Foz da Amazônia. Também temos que Flávio Dino critica Zema por lançamento de bloco sul-sudeste e fala traidor da pátria. Com os destaques do Globo, temos em destaque a coluna de Lauro Jardim falando sobre a pior de todas as semanas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre xadrez nas eleições, para crescer na Baixada, o PT quer Lindenberg e pode apoiar Zito. E também com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que Lula fala em Venezuela e Argentina no BRICS, mas diplomacia resiste à expansão. O Itamaraty teme que a influência do país possa ser diluída em casos de diversas adesões ao bloco e cúpula deve discutir novas entradas de países. Muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Lúcio Alcântara registra uma certa frustração por não ter sido deputado estadual. Pela primeira vez, ele faz esse registro numa entrevista que nos concedeu no fim da tarde da última sexta-feira. Vamos ouvi-lo. Doutor Lúcio, qual é a sensação que o senhor experimenta aos 80 anos, depois de um longo período de vida pública, deputado, secretário de Estado, prefeito de Fortaleza, governador, senador da República? Que sensação experimenta nesse momento? Olha, a sensação é ótima. Por quê? Porque eu ainda estou lúcido e com capacidade física e, portanto, em condição de trabalhar, que é o que eu tenho feito agora no outro front, como gestão de uma instituição que completa para o ano 80 anos, o Instituto do Câncer do Ceará. E essa homenagem, você que é um veterano da crônica política, ela para mim tem um valor excepcional. Por quê?
Porque eu não tenho poder, eu não tenho cargo, eu não tenho mandato, e ela chega nessa hora. Então, como uma manifestação espontânea do Poder Legislativo. Por isso, sem o vício da bajulação, da lisonja, que muitas vezes vem embutido em outras homenagens. Então, eu estou muito feliz e vou, vamos dizer assim, retribuir essa homenagem valorizando o parlamento, que é, para mim, dos três poderes, embora a Constituição diga que todos são iguais e harmônicos, o mais importante e, ao mesmo tempo, mais vulnerável, mais atacado, que não se defende, ou quando se defende mal, porque são muitos membros e aí muitas vezes é difícil um consenso. Então, para mim, é um grande dia. Doutor Lúcio, eu fiz um comentário no rádio e na TV dizendo que o senhor teve a oportunidade de ser governador do Ceará em dois momentos. No primeiro momento, em que o seu pai foi governador, concluindo um mandato que ele era o vice do Adalto Bezerra, e o senhor, pela sua competência e filho, né, que ele respeitava muito, governou praticamente o estado do Ceará e teve a oportunidade de 4 anos de mandato. O senhor deixou de fazer alguma coisa nesses dois momentos que gostaria de ter feito? Olha, do ponto de vista de obras ou de programas, projetos, sim, porque eu só tive 4 anos. Apesar de que eu tinha uma obsessão para acompanhar a execução de tudo que eu tinha prometido na campanha. E consegui. Às vezes, ainda sem a dimensão que deveria ter. Porque, como sabe, eu fiquei 4 anos. 4 anos, eu governador de um partido de oposição. Não reclamo do Lula. Ele me tratou bem, fizemos até uma relação pessoal, mas certamente ele ajudou muito mais o pessoal do partido dele. Mesmo assim, nós conseguimos fazer um bom governo. Eu tenho consciência disso. Como eu não fui reeleito, a minha imagem como governador acabou meio prejudicada naquela questão de campanhas que são acirradas, são muitas vezes montadas em slogans que atraem o eleitor, mas não reflete a realidade. Mas paciência, a vida é assim. A história está me mostrando que eu andei pelo bom caminho. Todo dia eu sou nas ruas procurado, gente pede para tirar foto, na beira-mar, em todo lugar que eu vou. Isso para mim era a maior recompensa que eu podia ter. Doutor Lúcio Alcântara, o senhor reconhecidamente o Ceará deve muito ao senhor, tanto quanto legislador, quanto no poder executivo. Mas o senhor não acha que devia aos cearenses continuar com o mandato, ter um mandato para continuar emprestando ao Ceará com o seu prestígio? Mas eu vou lhe fazer uma confissão. Eu, em certo momento, depois de ter saído do governo, por uma questão, inclusive, de comodidade, para não estar me deslocando naquele vai e vem de Brasília, eu pensei em disputar o mandato de deputado estadual. Infelizmente, a minha mulher não aceitou, achou que era o tempo de parar e que a política estava como está, muito ruim.
a representação está perdendo, não é? É preciso essa turma nova, boa, entrar na política com espírito público, por vocação. Então, por isso, eu teria me candidatado a deputado estadual, tinha boa chance para ser eleito, mas eu não faria nada sem a concordância da minha mulher, e ela foi radical. Lúcio Alcântara, ex-governador do estado do Ceará, ex-senador da República, ex-deputado federal, ex-prefeito de Fortaleza. Essa entrevista foi concedida na Assembleia Legislativa na última sexta-feira, antes do início da sessão solene que o homenageou pelo transcurso dos seus 80 anos de idade, completados em maio passado. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!